E aí, meu time? Nesse vídeo eu vou falar sobre métodos de contagem. O primeiro método sobre o qual eu vou falar aqui é o princípio multiplicativo, que serve para contar certos conjuntos cujos elementos podem ser identificados com pares ordenados. Se o primeiro objeto de um par ordenado puder ser selecionado de n formas e, para cada uma dessas formas, o segundo elemento puder ser selecionado de n formas, então o número total de pares possíveis será o produto n1 vezes n2. Vejamos um exemplo. O Conselho de Estudantes de Engenharia de certa faculdade possui um aluno representante de cada uma das seguintes áreas de engenharia: civil, elétrica, produção e mecânica. De quantas formas é possível? Primeiro, selecionar um presidente e um vice-presidente. Se o conselho tem um representante de cada área e são 4 áreas, temos 4 pessoas do conselho. Então, temos 4 possibilidades para a escolha do presidente. Além disso, qualquer que seja a escolha do presidente, sobram 3 pessoas que podem ocupar o cargo de vice. Então, segundo o princípio multiplicativo, o número total de pares, presidente e vice, possíveis é 4 vezes 3, que é 12. Agora, se for necessário selecionar um presidente, um vice-presidente e um secretário. Temos 4 possibilidades para o presidente. Para cada uma dessas possibilidades, o vice pode ser escolhido de 3 formas, e para cada escolha do par presidente e vice, sobram 2 possibilidades para o secretário. Então, no total, temos 4 vezes 3 vezes 2, ou seja, 24 escolhas possíveis. Observe que, para a aplicação do princípio multiplicativo, o número de possibilidades para o segundo elemento do par deve ser o mesmo, independente da escolha do primeiro elemento. Quando o número de possibilidades for razoavelmente pequeno, elas podem ser representadas graficamente pelo que a gente chama de diagrama de árvore. Para construir um diagrama de árvore, eu vou desenhar um ponto, e desse ponto eu vou puxar uma aresta correspondente a cada possibilidade de escolha do primeiro objeto. No nosso exemplo, a primeira escolha é o presidente do conselho, para o qual temos 4 possibilidades. Vamos chamar os membros do conselho de A, B, C e D. Depois de cada uma dessas escolhas, eu puxo arestas correspondendo às escolhas do segundo objeto, condicionadas à escolha feita na primeira etapa, e assim por diante. Se o presidente escolhido foi A, então as possibilidades para o vice são B, C e D. Se o presidente é B, podem ser vice A, C e D. Cada caminho, do ponto inicial até um ponto final, representa uma possibilidade de escolha do par, que é o que queremos contar. Os diagramas de árvore também serão ferramentas úteis ao avançarmos no estudo das probabilidades. Uma permutação de um conjunto de n elementos é simplesmente uma sequência formada por esses n elementos. Podemos contar essas permutações usando o princípio multiplicativo. Como nosso conjunto tem n elementos, temos n possibilidades para a escolha do primeiro elemento da sequência. Para o segundo temos n-1, para o terceiro n-2 e assim por diante, até que sobra apenas uma possibilidade para o último elemento. Então o número total de permutações é n vezes n-1 vezes n-2 até 1, ou seja, o produto dos números positivos menores ou iguais a n, que é o que a gente chama de n fatorial e denota por n ponto de exclamação. Tá, mas se eu quiser fazer sequências de elementos de um conjunto, mas sem necessariamente usar todos, aí entra o conceito de arranjo. Um arranjo de tamanho k de um conjunto de n elementos é uma sequência formada por k desses elementos. Da mesma forma que no caso das permutações, a gente pode contar os arranjos de um conjunto de n elementos tomados k a k. São n possibilidades para o primeiro elemento, n-1 para o segundo, n-2 para o terceiro e assim por diante até n-k mais 1 para o késimo elemento da sequência. Então o número total de possibilidades é esse produto aqui. Eu posso representar esse produto por meio de fatoriais também, multiplicando ou dividindo pelo que falta para esse produto aqui em cima virar um fatorial, que é o produto de n-k até 1, ou seja, n-k fatorial. E aí vai ficar n fatorial sobre n-k fatorial. Vejamos um exemplo.
há 10 assistentes de professores disponíveis para a correção de provas de um determinado curso. O primeiro exame consiste em 4 questões e o professor deseja selecionar um assistente diferente para corrigir cada uma. Apenas um assistente por questão. De quantas formas diferentes os assistentes podem ser escolhidos para a correção? Nesse exemplo, vamos supor que importa qual questão cada assistente vai corrigir. Então, o que a gente quer saber é quantas sequências podemos formar com 4 objetos tomados de um conjunto com 10. Temos 10 possibilidades para o assistente que vai corrigir a primeira questão, 9 possibilidades para o que vai corrigir a segunda, 8 para a terceira, 7 para a quarta. Então, no total, são 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que é 5.040 escolhas possíveis. Uma combinação de tamanho K de um conjunto de elementos é um subconjunto qualquer de tamanho K. Veja que agora, ao contrário de como acontecia nos arranjos, eu não estou interessado na ordem dos elementos. Uma combinação não é uma sequência, é um conjunto. Mas a gente pode contar as combinações a partir dos arranjos. Quando estamos contando arranjos, duas sequências formadas pelos mesmos elementos, mas numa ordem diferente, contam separadamente. Mas isso não pode acontecer se estivermos contando combinações. Então considere o seguinte raciocínio. Sabemos que a partir de um conjunto de k elementos, podem ser formados k fatorial sequências distintas, cada uma das quais é contada quando falamos de arranjos de n elementos tomados kk. Em outras palavras, cada subconjunto de k elementos é contado k fatorial vezes. Então, para contar o número de subconjuntos, basta dividir o número de arranjos por k fatorial. Por exemplo, de quantas formas é possível formar uma comissão com 3 pessoas em um grupo de 10? Temos 10 possibilidades de escolha para o primeiro membro, 9 para o segundo e 8 para o terceiro. Mas da forma como o problema foi enunciado, a ordem dos membros não faz diferença. Então, cada conjunto de 3 membros está sendo contado 3 fatorial vezes. E assim, temos que dividir esse produto por 3 fatorial, obtendo 120. Por enquanto é isso. Na próxima aula eu vou falar sobre probabilidade condicional. Até a próxima!